O filho dourado, a filha dourada, o filho troféu. Eu gosto muito dessa expressão filho troféu, porque ao final é isso que o filho é. É um troféu que ela exibe para a sociedade. É um troféu que ela coloca numa prateleira como um certificado escrito: eu sou sim uma boa mãe, e esses outros que ficam falando de mim não sabem o que estão falando. Pro filho dourado, tudo é permitido. Tudo é primeiro para ele, tudo ele tem, tudo o que ele quer é abastecido, tudo o que ele quer é conseguido, né? Às vezes os pais se sacrificam para atender o dourado, e mesmo que isso tire dos outros filhos, para eles tanto faz, porque o filho dourado tem que ser abastecido. Bom, ele é muito fácil de ser detectado, porque é o filho preferido da casa, e eles deixam isso muito claro, não é escondido. Eles não têm vergonha de dizer que é o filho preferido. Os outros filhos sentem essa diferença, sentem esse distanciamento de relacionamento que tem entre a mãe e o filho dourado com os demais filhos da família, e às vezes até inclusive distanciamento até do próprio pai. O filho dourado é a peça mais importante na vida da narcisista. E por que ele é o mais importante na vida dessa narcisista? Não se enganem, não achem que é porque a narcisista os ama. Na verdade, o filho troféu é como se fosse uma extensão dela. Enquanto na gente ela projeta tudo que é ruim, no filho dourado ela projeta tudo o que é bom, tudo que ela gostaria de ser, né? E o que acontece com esse filho dourado? Geralmente ele cresce com características também narcisísticas, né? Não que ele seja, não que ele venha a se tornar, muitos se tornam, porque como para ele tudo é permitido, e é inclusive permitido os abusos contra os irmãos, né? Então é permitido para eles xingar os irmãos, bater nos irmãos, fazer o que eles bem querem, né? Eles podem gritar, eles podem serem mal educados, né? Que não tem problema, porque a mãe vai passar um pano, a mãe vai acobertar, a mãe vai passar a mão na cabeça dele. Então ele acaba exercendo um lado da humanidade dele, que é aquele lado obscuro, que é aquele lado maldoso, que é aquele lado egoísta. Então, a relação entre a mãe narcisista e o filho dourado é uma relação muito doentia. Porque o que acontece? Um alimenta e valida a maldade do outro. Um complementa e valida os abusos do outro. Então, quando você chega como uma filha ovelha negra, um filho ovelha negra, e fala para alguém: a minha mãe é desequilibrada, a minha mãe não é uma mãe boa, a minha mãe tem esse comportamento comigo, o filho dourado é a contrapartida. E ele vai falar: imagina, esse meu irmão aí é puro ciúmes, a minha mãe é ótima, minha mãe é maravilhosa, minha mãe é excelente, minha mãezinha querida. Mas é óbvio, né? Porque para ele é permitido ser e tudo que ele quer ser, inclusive e principalmente o pior lado dele, que é o lado dos abusos, tá? Mas toda ação tem uma reação, né? Como na filha ovelha negra, o filho troféu também tem uma conta a ser paga. Se esse filho, por um acaso, por algum momento, por um breve momento, resolver contrariar essa mãe, ela imediatamente vira a ira contra ele, mas ela usa isso de uma forma manipulativa. Como assim, Raquel, de forma manipulativa? Ela pega qualquer um dos outros filhos, ou a criança perdida, ou o filho mascote, dificilmente a ovelha negra, só se ela não tiver opção, né? E ela troca esse posto do dourado momentaneamente. Ela mostra assim para o dourado: olha, se você não fizer o que eu quero,
você perde o posto de preferido e você perde as suas regalias. Por estar numa zona de conforto extrema e por ser completamente cego, o filho troféu fala, opa, tô perdendo o meu posto, eu não quero perder meu posto, né? A gente vive aqui dentro numa competição, não tem para todo mundo, eu vou ficar sem. E rapidamente ele volta a fazer o que a mãe quer e rapidamente ele retoma o posto de dourado dele. Então acontece às vezes de um filho, dos outros filhos se acharem por um momento especial e daqui a pouco tudo vem por terra de novo, porque na verdade ela está manipulando esses papéis que os filhos representam para ela, essas posições, para ela poder manipular o dourado e continuar sendo validada nos comportamentos que ela tem, tá bom? A posição do dourado fica acima de todos na família, mas não se engane, fica acima de todos, menos dela. Ela é o primeiro papel na família e o dourado, por mais que pareça, ele está sempre abaixo dela, sempre ao jugo dela, ok? Te vejo daqui a pouco.